Graças e paz, irmãos. Deixa eu olhar. Já colocaram o relógio ali para eu saber que são 7h30. Glória a Deus. Primeira coisa que eu faço é olhar a hora. Pastor, tem até 8h30, é isso? Não, né? Brincadeira. Irmãos, é sempre um prazer estar aqui. Graça e paz. Boa noite a todos. Boa noite também a você que está assistindo através da transmissão. Glória seja ao nome de Jesus. Eu estava com um folhetinho aqui dessa campanha, minha irmã, que a gente está encerrando hoje, né? O nosso tema aqui de missões do Rio Grande do Norte. Já há 8 anos que a gente vem com o grande tema Eu Proclamo o Salvador, né? E sempre tem um subtema, né? Que foi tudo para Ele, né? E está aqui ainda, estamos com os cartazes, né? E glória a Deus por isso. O desafio é grande, tem mais de 60 municípios, né, irmã? Ainda sem a presença Bati. 60? 76? A conta parece que aumentou. A conta aumentou do ano passado para cá. E os desafios financeiros, eles são grandes. Mas se cada um fizer a sua parte, quem gosta de uma matemática básica, pastor, o alvo é 150 mil. Talvez a gente tenha no estado mais de 6.000 batistas membros, fora os congregados, né? Se você pegar aqui metade desse valor das campanhas, na verdade, são as igrejas que ofertam, junto com o PAN, sobra 150 mil. Se você dividir 150 mil para 6.000 membros, né, que tem muita gente que frequenta, mas que não é membro, e tem mais membro do que isso, você vai ter uma conta de R$25 cada um. Não é, quando a gente divide, a gente vê que a gente pode muita coisa, né? Juntos nós podemos muito mais e não fica pesado, né? Então, se você puder contribuir, não pense que os seus R$25 na campanha inteira não faz a diferença. Todo mundo der só isso, a gente já bateu a meta, irmã, sem precisar fazer as feijoadas. Fazendo a feijoada aí que a gente oferta mais ainda para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Então, tudo para Ele aqui, amém, irmão. Eu não pude, antes de fazer essa pregação, fazer esse momento aqui missionário, né? Dizer que você pode sempre ajudar as missões, ou melhor, as campanhas de missões, fazendo missões de pelo menos 4 formas. Você pode orar, você pode ofertar, você pode ir, e você pode mobilizar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Tanto orar como ofertar, como ir. Já foi dito muitas vezes que missões se faz com os pés de quem vão, as mãos de quem ora e a contribuição de quem oferta, né? Só que, na verdade, irmão, todos nós somos chamados para ir com os nossos pés, orarmos com as nossas mãos e contribuirmos com o nosso dinheiro. Então, aonde eu posso ir com meus pés, e aonde você puder ir, a gente usa os pés. Aonde a gente não pode ir com os pés, mas pode orar, aí sempre pode orar, sempre. E com o nosso dinheiro, a gente também pode ofertar, pode bancar os missionários, pode fazer as contribuições, né? E pode fazer campanha onde a gente estiver. O tema da nossa mensagem de hoje, e eu queria convidar os irmãos a ficar de pé, porque a gente vai ler uma passagem bíblica, e que se encontra em Mateus 5, do 1 a 14, que é o início do Sermão do Monte. Daniel, o Sermão do Monte, num culto de missões? Sim. Porque o tema de hoje é que uma igreja feliz é uma igreja em missão. Vamos dizer juntos? Uma igreja feliz é uma igreja em missão. Amém. E a gente vai ver 9 marcas de uma igreja feliz, ou 9 marcas do povo de Deus, ou 9 marcas do servo e filho de Deus, que em sendo servo de Deus, são felizes por serem servo de Deus. E eu peço que a gente possa projetar, já está ali, né, na NVI. Os irmãos são muito rápidos, glória a Deus por isso, amém. A gente vai ler do 1 ao 14. E aqui eu vou dar só uma contextualização. Jesus viu a multidão, mas ele fala com os discípulos, fala com os apóstolos, fala com os seguidores dele. E a gente tem que retomar, sempre olhar para as palavras de Jesus para saber o que nós somos enquanto igreja e o que Jesus quer de nós, o que Jesus quer que a gente faça enquanto igreja. Então vamos ler? Mateus 5, a partir do verso 1 até o verso 14. Diz assim: vendo Jesus as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Por isso é o Sermão do Monte.
Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O 11. Bem-aventurados serão vocês por minha causa, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças damos a Ti, meu Pai. Estamos aqui diante de Ti, da Tua palavra. Aplica, Senhor, a Tua palavra em nosso coração. Como servos Teus, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, queremos Te pedir pelo Teu Espírito Santo, para que Ele aplique em nós a Tua palavra não volta vazia, mas queremos que ela produza em nós o fruto do Espírito, o fruto de transformação, de arrependimento, de salvação, em cada um de nós que estamos escutando aqui essa palavra. E Te pedimos isso, meu Pai, para o nosso bem, o bem da Tua igreja, Te pedimos isso para a Tua glória, e Te pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Bem-aventurados. Jesus não seguiu aqui o padrão batista de 3 pontos de pregação, né? Ele quebrou totalmente o protocolo, pastor. Então eu não vou dar os 3 pontos, nem 5 pontos. Ele deu 9 bem-aventuranças. E apesar de aparentemente ser difícil a gente decorar, mas eu queria que você, na verdade, pensasse as bem-aventuranças, assim como a gente pensa o fruto do Espírito Santo, que a gente fala que é paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, né? E a fidelidade, e a gente entende que na verdade não é, cada um desses não é um fruto, mas eles juntos são o fruto. Da mesma forma, a bem-aventurança de ser um discípulo de Jesus, de ser um seguidor de Jesus, de estar caminhando enquanto igreja de Jesus, se expressa dessas 9 formas. Mas como assim? Se você for ver, ele fala de ser feliz por ser pobre em espírito, ser feliz por chorar. Inclusive a gente cantou uma música aqui que não tem mais choro. Não tem choro, irmão, está prometido no novo céu e na nova terra, amém? Quando a gente se converte a Jesus, tem choro, e segundo o que a palavra de Deus que Jesus ensina aqui, a gente vai ser feliz ao chorar. Porque a cada choro que a gente chorar diante de Deus, a gente vai ser consolado. Porque cada choro na expectativa, e essa é a ideia que a gente vai trazer, que todas as bem-aventuranças, elas acontecem na medida que a gente segue fazendo missões. Você vai desfrutar da bem-aventurança de se entender como pobre de espírito, se alguém que chora, se alguém humilde, que tem fome e sede de justiça, quando você estiver fazendo missão. De ser misericordioso, de ser um puro de coração, de ser um pacificador. E quando você entra em missão, automaticamente, está aqui uma promessa difícil de a gente querer, mas é uma promessa que a gente vai ser o quê? Perseguido, por conta da justiça e por conta de seguir a Jesus. Mas então, vamos entender um pouco sobre o que é, primeiramente, a bem-aventurança, né? Algumas Bíblias traduzem como felizes. E isso está correto, né? Quando você traz o termo que foi usado ali no grego, o termo makarios ou makarios, né? Ele significa extremamente felizes, né?
E ele faz uma referência, se quem vai estudar um pouco da literatura grega, esse termo ele faz referência ainda aos cidadãos da ilha de Creta, que eram vistos naquela população, e daí que vem a etimologia da palavra, né, Macariós, que foi escrito aqui, né, em grego, que era um povo que vivia muito feliz. Então é como se fosse assim, olha, não é só qualquer felicidade, é extremamente feliz, é como um pessoal que vive do melhor jeito possível. Mas só que Jesus não estava falando em grego, Jesus estava falando em aramaico, e provavelmente a palavra que Jesus falava aqui na bem-aventurança, né, que pode ser traduzida por felizes, ou extremamente felizes, é a palavra ashirei, né, que vem de, provavelmente, algum radical, que é Ashur, Ashur é pé, e ashirei é aquele que caminha. Então, a ideia está muito relacionada àqueles que estão caminhando no caminho de Jesus, ou marchando junto com Jesus, ou seguindo Jesus. Mas seguindo Jesus para onde? Para o reino de Jesus, para o reino de Deus. Então a gente pode entender que essas bem-aventuranças que a gente acabou de ler aqui, é o modo de viver de quem é um filho de Deus. É o modo de viver do reino de Deus. Na verdade, o Sermão do Monte, que é o sermão mais lido, mais citado de Jesus, é o sermão do reino de Deus. Tem a oração do reino de Deus, que é a oração do Pai Nosso, que começa com Pai Nosso que estás no céu, né? Ela fala sobre os atos de justiça não serem vistos. Ela fala sobre a lógica, né, de a gente não ajuntar os tesouros nesse mundo, mas ajuntar onde? Nos céus. Então, esse Sermão do Monte é um Sermão do Monte que fala da oração do reino de Deus, que fala da perspectiva do reino de Deus em contraposição ao reino da terra, e que esse Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, que é um modo de viver do reino de Deus. Então, cada bem-aventurança, quando você lê, bem-aventurados os pobres em espíritos, você pode entender que eles são felizes, mas eles são felizes porque eles estão caminhando a marcha de Jesus, seguindo Jesus, em direção ao reino dos céus. E nessa caminhada, sendo igreja de Jesus e fazendo a missão que Jesus deu para a gente fazer. Jesus é o nosso general. Nós somos embaixadores dele. Nós somos cidadãos celestiais. Ao fazer a obra dele, ao seguir Jesus, a gente vai ser pobre em espírito, mas seremos bem-aventurados, porque todas essas carências, todas essas características que são ditas aqui, elas vão ser sanadas, vão ser resolvidas, vão ser acolhidas em Jesus, quando ele consumar tudo no reino dele. Então a gente, aquele que marcha, né, no caminho de Jesus, em direção ao shalom de Deus, a sua paz, a sua justiça, ele se percebe alguém pobre em espírito. E aqui a palavra em grego é uma palavra que a gente, no popular, a gente parece que usa uma coisa parecida, pastor. Descobri um dia desse, que é pitocos, né? E a gente parece que usa ainda pitoco, né? Alguém pequeno, mas esse alguém pequeno é alguém deplorável, miserável, a tal ponto que ele não tem nada. Mas esse pitocós, ou pitoco lá do grego, é alguém que tem a ciência da sua pobreza, a tal ponto que ele sabe que não tem nada, tudo pertence a Deus. Aí, novamente, são felizes os que choram, porque serão consolados. E aí parece que faz sentido. Porque ele diz, bem-aventurado também os humildes, né, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas como assim bem-aventurados, se hoje não tem justiça? Mas ela vai ser feita. Ela vai ser feita. Os misericordiosos, puros de coração, pacificadores e os perseguidos. E aí eu queria trazer que na conclusão desse Sermão do Monte, que é um modo de viver que a Igreja de Jesus deve agir, e só vamos experimentar as bem-aventuranças enquanto bem-aventuranças se estivermos em missão, se estivermos nessa marcha, é o que a palavra aqui em hebraico provavelmente queria dizer, né, o ashirei, né, felizes são aqueles que marcham com Jesus, nesse sentido, é que Jesus termina essa parte do Sermão do Monte dizendo que vocês são o sal da terra, que vocês são luz do mundo, né? E eu queria lembrar aqui
os judeus se viam como luz do mundo, mas Jesus fala, não necessariamente o judeu por sangue, né? Porque está lá escrito que os judeus serão luz para as nações. Inclusive Paulo fala isso, você que é judeu, acha que você é luz para as nações, né? E Jesus disse que quem é luz para as nações são os seguidores dele. Roma também se dizia luz para o mundo. Não era. Roma ela se autodenominava Pax Romana, né? Que onde Roma chegava, né? Mas está aqui Jesus dizendo que a verdadeira luz é Ele, e quem vai levar a luz, quem é uma cidade iluminada que não pode ser escondida embaixo de um monte, é a sua igreja. Também Jesus disse que nós seremos sal da terra. E uma breve conclusão sobre isso é que o sal, ele age para conservar, ele age para prevenir o apodrecimento, né? A gente coloca até hoje sal em carne, né? Os antigos não tinham geladeira, eles davam um jeito de salgar aquela carne ali para preservar, né? Mas o sal também ele dá gosto, pastor. E tem outra característica muito interessante, o sal dá sede. Quando a igreja age como um verdadeiro sal, ela age para conservar e prevenir o apodrecimento, ou seja, combater o pecado. Ela serve para dar gosto, para dar o tempero de uma vida realmente abundante em Jesus, mas ela também serve para dar sede. Serve para que, a igreja ser a igreja de Cristo, aonde ela for, ela dá um gostinho, como diz lá em Atos, que a igreja caía na graça do povo, e as pessoas vinham, e Deus ia acrescentando dia após dia, aqueles que deveriam ser salvos. Então, irmão Sidivan, o sal também serve para isso, serve para dar sede, viu? E sede da palavra de Jesus, da água da vida eterna. Sede pelo Espírito Santo, o rio de água viva que vai fluir daquele que já nasceu de novo, que já recebeu Jesus. E eu queria alertar então que uma igreja que não cumpre essa chamada de marchar na missão de Jesus não vai viver as bem-aventuranças. Parafraseando um certo pastor, ele disse que uma igreja, na verdade é um autor desconhecido, vários pastores usam essa frase, pastor Moab, que uma igreja que não evangeliza é uma igreja que se fossiliza. É verdade. Uma igreja que não é missionária, e acho que eu já escutei isso, ou foi do pastor Moab, ou foi do pastor Alaná. E diz o seguinte, uma igreja que não é missionária está tendo sucesso em qualquer coisa, menos em ser igreja. Porque a igreja existe para isso. A igreja existe para ser firmada em Jesus, e se Ele é de fato o nosso Senhor, a gente vai cumprir a missão dEle. E qual é a missão dEle? Ele disse que a gente fosse, né, até os confins da terra, fazendo discípulos, ensinando a guardar tudo que Ele nos ensinou. E Ele ainda prometeu, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então eu queria chamar aqui, já que são 9 pontos, não dá para fazer os 3 pontos aqui batidos, mas eu queria chamar aqui a atenção, 3 pontos de atenção para o qual a gente pode não gozar dessa vida das bem-aventuranças, não perceber isso na nossa vida. E o primeiro ponto é que antes de falar de missão, nós devemos, sobretudo, falar no Deus da missão. Entender a mensagem desse Deus, e que talvez, pastor, e esses pontos, 3 pontos que eu trouxe aqui, são talvez pontos de alerta que possa te ajudar a vencer uma barreira de repente você está pensando que as missões é apenas fazer campanha, é coisa para a irmã Patrícia, né, coisa do irmão Daniel, né, que vinha fazendo campanha, ou coisa dos missionários que a gente manda, que a gente via. Não, e missão é para todo mundo. Então o primeiro ponto é, antes de falar de missão, vamos falar do Deus da missão. Por quê? 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E a origem de toda ação nossa vem dele. Filipenses também diz que o querer e o realizar é Deus quem efetua. É Deus quem efetua o querer e o realizar em nós. Então, se tudo parte do amor de Deus, isso já foi tema nosso de missões, acho que 2020, né? Porque Ele nos amou. Não sei se a irmã lembra. Talvez eu fale de vários temas aqui de missões, né? João 3,16 é claro ao dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós
devemos ser missionários porque Deus é missionário. Ele foi o primeiro a enviar o seu filho numa missão. Inclusive, uma das parábolas que Jesus explica sobre ele mesmo é que Deus, como o senhor de uma vinha, primeiro manda alguns profetas, né, para falar, e aqueles trabalhadores estavam tomando ali de conta dessa vinha, maltratavam desses servos, desses profetas, alguns matava, até que não sobrou mais nenhum, mas aí o dono da vinha falou, eu vou enviar o meu filho, a ele eles respeitarão. Mas o que é que aqueles trabalhadores fizeram? Rejeitaram também aquele filho do senhor da vinha, inclusive o mataram. E aí Jesus pergunta, o que fará o senhor da vinha quando ele vier julgar esses servos? Ou seja, Deus é missionário, Ele manda os profetas, Deus se revela, Deus nunca fica sem testemunho, né? Deus ele já prometeu a salvação e já agiu no intuito de salvação antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que a cruz de Cristo é conhecida desde antes da salvação do mundo. A missão é dele. Ele veio com uma missão, mandou o seu filho com uma missão, ele entra no mundo para salvar o perdido e nos chama para participar. O Deus que é missionário manda o seu filho para salvar o que estava perdido. E nós precisamos refletir nesse amor e na vida que nós recebemos dele, sem a motivação vinda desse amor, sem a gratidão pela graça, pela misericórdia, que Deus já derramou em nossa vida, sem a gente merecer, porque Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor, para mim e para você. Quando Ele manda Jesus para morrer em nosso lugar, porque a gente merecia bem muito, era isso. Porque a gente fez por merecer? Porque Jesus enxergou um valor assim na nossa alma, foi isso? Não. Deus mandou o seu Filho para morrer por nós. E isso prova o amor dele para conosco, porque Ele manda seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, irmão Totônio. Não há nada para a gente... Não há nada em nós que justificasse tanto amor. Então Deus é missionário. A gente lê hoje aqui, 1 Timóteo 2,4. E aí os irmãos, eu vou falando alguns versículos, se puderem projetar. Amém. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos sejam salvos. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isaías 45, 22. Mostra um Deus que clama para todos. Deus diz, voltem-se para mim e sejam salvos. Alguns de vocês, amém, né minha filha? Amém. É bom que tem sonoplastia, né pastor? A gente fala, ela responde, amém. A gente vai dando glória a Deus, aí vai ser bom, né? Por sinal, irmãos, dá aqui um parênteses. Se os irmãos viram que eu estou todo cheio aqui marcado, é porque, pastor, tem uma ali que descobriu o batom, né? Então, se os irmãos verem que eu estou todo aqui beijado aqui de batom, como uma das minhas filhas está... Ela gosta muito, aí dormiu ali no meu braço, me beijou aqui, eu estou todo... Não sei se sai aí no vídeo, né? Tem como fazer uma edição depois para... Né? Mas amém, amém. Rita fica toda desconcertada quando fala essas coisas, mas tudo bem. Então, Isaías 45, 22 mostra um Deus que clama para todos. E aí eu não quero entrar em polêmicas aqui de doutrina, mas Deus, Ele quer que seja salvo apenas um ou alguns? Não. A Bíblia é clara em dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora para todos. A Bíblia diz, a gente acabou de ler 1 Timóteo 2,4, que Deus quer que todos os homens sejam salvos. A Bíblia diz que Jesus morreu não apenas pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. E aqui está Deus dizendo, em Isaías 45, o Velho Testamento, voltem-se para mim, sejam salvos. Alguns de vocês não. Mostra aí na nossa tela. Todos vocês, Isaías 45, 22, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. 2 Crônicas 16, 9 também, só a primeira parte, diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ou seja, não é só o judeu, não é só o grego, não é só a gente. Deus está atento para cada um, essa é a primeira partezinha, mas está ali, que dedica totalmente o coração. Ah, Daniel, então você está dizendo que pode ser que lá nas Arábia, alguém pode ser salvo? Pode.
Deus anda se revelando em sonhos, em visões, manda os missionários. Às vezes o missionário chega lá, é uma coisa que a gente não entende, pastor. A gente aqui no nosso conforto batista, né? E a gente que duvidam, e é bom te duvidar, viu? Tem muita história aí né? Histórias da carochinha sendo contadas, a gente tem que ser cético mesmo. Mas quem está no meio missionário e vê gente séria falando de testemunho, que os missionários chegam em aldeia islâmica, nunca passou um cristão, e aí quando vai pregar diz, peraí, eu sonhei com esse Jesus semana passada, e aí de repente uma aldeia inteira se converte por conta disso. Você não tem noção do que está acontecendo no mundo, e é o que esse versículo diz, Deus está revelando, Ele está atento. Às vezes a gente está aqui ofertando para mandar um missionário lá para a China, porque já tem alguém que dedicou o coração a Deus e Deus já decretou que ele vai estar salvo. E a gente vai mandar e está só cumprindo uma coisa que Deus já estabeleceu. E glória a Deus por isso. Aí entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana de responder, eu prefiro pensar que a gente tem o privilégio de participar. Porque Jesus falou que se a gente se calar, as pedras vão clamar. E é isso que já está acontecendo em muitas situações. João 4,23 também, Jesus diz que, no entanto, está chegando a hora. João 4,23. E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. São esses os adoradores que o Pai procura. Então Deus é que está procurando, não é o homem que está procurando Deus, se bem que é verdade. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. E lá em Atos, capítulo 17, pregando para os atenienses, Paulo fala que, olha, Deus estabeleceu os povos e as línguas e mais ou menos onde cada um iria morar, para que a gente meio que tateando e procurando tivesse uma forma de encontrar. Então parece que Deus colocou em nós esse desejo de busca pela eternidade e de busca pelo próprio Deus. Mas quanto à salvação, é Deus que busca o homem. Amém? É Deus que busca, Ele é que é o missionário. E Jesus, a gente falou de Deus o Pai, e Jesus é a missão em essência. Então o Filho, Deus, Jesus, o Filho também é missionário. Ele veio para salvar e encontrar o que estava perdido. Mateus 18:11, o Filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. E o Espírito Santo também é missionário. João 16:8, Jesus explicando sobre o Espírito Santo diz, olha, quando ele vier, ele vai fazer o quê? Convencerá o mundo do quê? Da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo convence o homem da necessidade dele se arrepender. Algumas pessoas falam, o homem primeiro se arrepende para depois vir a fé é dom de Deus ou não é. Fica essa discussão entre a doutrina e a teologia. Irmão, é Deus quem provoca em nós o intuito de se arrepender. O Espírito Santo de Deus vem nos convencer. A Bíblia diz que a salvação é pela fé, e a fé é dom de Deus. Então tudo vem de Deus. Então Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso Deus triuno, Ele é, nas três pessoas, um Deus missionário. Amém? E ao olhar para esse Deus, e para o coração desse Deus, se a gente quer ser parecido com Ele, se a gente quer ter o amor que Ele tem, a gente vai ser missionário, amém? Então, de novo, para falar de missão, antes e sobretudo, temos que falar no Deus da missão. E dando um segundo passo, ao segundo ponto, é que antes de falar de missão, a gente precisa, talvez, falar com o Deus da missão, né? Sobre o nosso coração. Então a gente tem que saber de Deus, conhecer a Deus, e quanto mais a gente conhece a Deus e esse amor dele, mais a gente vai fazer a missão, porque é a essência dele, é o que ele nos manda. Mas em segundo, a gente tem que rasgar o nosso coração diante dele, e falar com o Deus da missão sobre o nosso coração, e clamar e pedir transformação, porque se não nascer de novo, se não for pela força do Espírito Santo, qualquer obra vai gerar só cansaço, e vai ser em vão. Eu sei que eu já vi gente que se converteu com pregação de ateu. Já viu essa história, pastor? Mas por quê? Porque quem tem poder não é eu, não é você, é a palavra. Então, se um ateu jogar palavras ao vento, é capaz de alguém se converter. E é verdade mesmo, porque a palavra de Deus é viva, ela não é morta.
Morto é o ateu que está falando, morto espiritualmente, né? Aquele ateu pode ser morto, mas a palavra que ele está falando é viva. Não é a palavra dele, é a palavra de Deus, né, não, irmão Gé? Não é a palavra dele, não é a voz, não é a entonação que converte, é a verdade sendo dita. Deus fez a jumenta de Balaão falar o que Deus queria que falasse. Então, o que é para Deus usar um ateu para converter alguém? Não é nada. Né? Enfim. Mas se o nosso intuito é Deus nos usar na missão dele, nós sermos participantes, isso já foi tema de missão também, irmã Patrícia. Gálatas 2:20, onde a gente falava aqui que a nossa razão de viver era multiplicar, e isso só era verdade se Cristo estiver vivendo em nós. Diz assim, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Se não for Jesus vivendo em nós, irmão, a gente vai ser igual apenas esse ateu, que vai estar falando igual, talvez, é assim que eu entendo, pastor, aquela passagem de Paulo lá de 1 Coríntios 13, vai ser igual um sino que ressoa, mas sem o amor verdadeiro, o amor que só vem de Deus. A gente pode ser um sino que ressoa, e se for da palavra de Deus, se converter alguém, amém. Mas não é isso que a gente está falando aqui. A gente quer, a gente, enquanto igreja, viver a alegria, a bem-aventurança de ser extremamente feliz, mesmo sendo pobre, perseguido, carente de justiça. Mas a gente vai estar tendo a alegria de ver o reino de Deus, de ver salvação, de ver transformação. Pessoas que eram erradas, extremamente erradas, hoje pregando o evangelho na nossa família, na sua família. E a gente ir crescendo enquanto igreja, isso é maravilhoso. É como João Batista disse, e aí, se é Cristo que vive em mim, o eu vai diminuindo. E não aparece o Daniel, o pastor Moab, o Pierre, o Geórgio, vai aparecer Jesus, mas isso é um desafio diário. Porque a gente não se sente preparado para representar Jesus. Alguém se sente assim? Eu sou, não, pode deixar que eu sou uma cópia de Jesus. Alguém em sã consciência é capaz de pensar assim? Não. Então, por isso é que a bem-aventurança do choro, inclusive o choro do nosso próprio pecado. Feliz aquele que chora diante do próprio pecado. Aquele que chora diante da morte, diante da doença. Porque em Cristo ele espera essa consolação. Porque em Cristo todo choro terá a sua solução. Inclusive o nosso próprio pecado. Esse é um dos vários sentidos que... Olha aí, cuidado. Esse é um dos vários sentidos. Ela vai trabalhar com a equipe de mídias, tá? Então, a equipe já vai providenciando aí o treinamento, tá? Que a menina gosta de ficar pegando nesse negócio de tripé e celular. Pode escalar ela aí, tá? Assim que já estiver andando sem cair, pode pegar ela para ficar filmando. Amém. Martin Luther King Jr. uma vez disse assim, ainda não somos o que havemos de ser. Ainda não somos o que gostaríamos de ser. Mas graças a Deus já não somos quem nós éramos. Amém? Entenderam isso? É isso, irmão. Não se trata de você ser melhor, de você ser perfeito ou melhor do que o seu vizinho. Porque muita gente acha que a gente se converte é para ficar dizendo, olha como eles são pecadores, nós somos bonzinhos. Cuidado, porque Jesus uma vez falou em uma parábola de um fariseu que foi orar. Se lembra dessa? O fariseu e o publicano? Os dois foram ao templo orar. O fariseu orou de si para si mesmo, a Bíblia diz que ele orou de si para si, e orou dizendo, Senhor Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse pecador. Basicamente, um judeu na época de Jesus orava, obrigado por eu não nascer mulher, não nascer gentil, não nascer cachorro. Sabia dessa? Era assim que um judeu ortodoxo orava. Obrigado porque eu não nasci mulher, não nasci gentil, não nasci cachorro. Cachorro não é só o cachorro animal. É como eles chamavam os samaritanos. Então você entendeu o nível de um judeu na época de Jesus. Essa cena Jesus está representando. Enquanto o outro, publicano, pecador, vai, bate no peito, não tem coragem de abrir o olho, nem de olhar para cima e diz, Senhor, misericórdia. Né? E Jesus diz que quem foi justificado para casa? O fariseu ou o publicano? O publicano. Mas então, a gente que se converte, continua sendo pecador igual, mas pecador
perdoado, arrependido, transformado e em transformação. Ainda não somos perfeitos. João fala sobre isso. Que nós um dia o veremos e então seremos como ele é. Por enquanto, ainda não foi revelado aquilo que havemos de ser. Martin Luther King Jr. talvez estivesse pensando nesse versículo. Tá? O apóstolo Paulo também diz que hoje a gente vê a nossa imagem como num espelho, ainda distorcido, tipo um espelho de bronze. Você não vê a imagem de Deus ainda refletida do jeito que ela deveria ser. Mas haverá o dia. Haverá o dia em que aí a glória de Deus vai ser manifesta plenamente. Como é que está o seu coração diante de Deus? Apesar de tantas falhas. Está arrependido, contrito, humilde. Felizes os humildes. Felizes os pobres em espírito, que percebem essa nossa pequenez, essa nossa necessidade. E ao fazer missões, a gente se percebe carente dessa misericórdia e da graça de Deus. Mas o fato é, não tem como fazer missão se não for Jesus e o Espírito Santo habitando em nós. Lá na China, quando alguém se converte, não é depois que é batizado, ou faz o treinamento de discipulado e evangelismo, não. Não é depois de anos de... Não. Quando se converte, algumas igrejas eles falam assim, ó, nas palavras aqui parafraseadas deles. Jesus agora ganhou um novo par de olhos para ver, uma nova boca para falar, novos braços para acolher e abraçar, novos pares de pés para ir e novos corações para amar. Já imaginou? Toda vez que alguém se convertesse aqui e dissesse isso, amém, amém. E a pergunta é essa, nós já somos esse pedaço vivo do corpo de Jesus? Nós já somos esse pequena parte do corpo vivo de Cristo, ambulante andando por aí? Nós já somos carta viva de Cristo? Nós já somos um cristão, que é a palavra cristão, né, que foi dada lá em Antioquia, né? A primeira igreja missionária, digna-se de passagem. Na primeira igreja missionária foi a primeira vez que olharam e disseram, olha, eles são cristãos. E o que era cristão? É um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Um termo até meio que pejorativo, mas pegou positivo, né? Sabe quando querem lhe dar um apelido, e esse apelido cai bem, caiu feito uma luva. Pronto, cristão, gostei, está aí, cristão. Até então, os cristãos eram chamados de os do caminho. Então, os nazarenos, em imitação a Jesus, que era nazareno. Aí, de repente, na primeira igreja missionária lá em Antioquia, a gente foi chamado de cristão. A gente já é esse cristão, apesar de a gente ser convertido. Quem olha para a gente, olha ali um pequeno Cristo andando. É isso que a gente tem que pedir a misericórdia. Então, antes de falar de missão, a gente fala do Deus da missão. E a gente fala com o Deus da missão sobre o nosso coração. Amém? E o terceiro ponto de atenção, que a terceira armadilha que talvez esteja impedindo que a gente viva as bem-aventuranças de uma igreja missionária, essa felicidade extremamente feliz de ser uma igreja missionária, é a gente perceber, agora trazer a responsabilidade. Que se você, antes de falar de missão, é perceber que se você é um cristão, ou você é missionário, ou na verdade você é um campo missionário. É um jargão meio de promotor de missões, né? Esse trocadilho. Eu vou repetir. Se você é um cristão, ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Campo missionário, a gente diz que é aquele local onde tem várias pessoas que ainda não foram convertidas, que a gente vai lá para pregar o evangelho. Então, ou você é um missionário, ou você ainda tem que ouvir o evangelho. Outros missionários, que inclusive alguns já tiveram aqui na Betel, tem uma frase que me marcou muito. Foi pastor Daniel Mota, que na época estava em Guiné-Bissau, não sei onde ele está hoje, veio aqui em 2017, eu acho. Ele disse o seguinte, aqui, nesse púlpito, ele disse, se você é um cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Acho que essa frase é de Charles Spurgeon, não tenho certeza. Já rodou bastante. Por que disso? Porque se ele me amou, então eu amo. Se ele me perdoou, então eu perdoo. Se ele deu a vida dele comigo, então eu reparto, eu oferto, eu vou, eu sirvo, eu oro, eu faço discípulo, eu evangelizo. Porque ele me amou, eu não vou me deixar vencer nem pelo meu passado, nem pelo presente, nem pelo futuro. Eu supero a minha culpa, supero a minha vergonha, supero o meu medo, supero a minha ganância, supero outras prioridades, supero a minha preguiça, supero o meu cansaço,
superam inclusive o apego às coisas boas desse mundo, porque Hebreus 12, do verso 1 a 2, por favor, coloque aí, porque esse verso é importantíssimo. Diz que, irmãos, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, obrigado, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve de tão perto, nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. E olha, volta para o verso 1, e olha ali, deixamos de tudo o que nos atrapalha e do pecado, ou seja, não é só do pecado. Quando a gente realmente tem esse amor de Jesus, a gente vai superar tudo isso. E como Romanos 1, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. O apóstolo Paulo dizendo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. A justiça de Deus vai ser consumada na obra de salvação de Jesus e vai ser consumada pela fé. No evangelho está revelada a justiça de Deus, que vai saciar toda essa fome e sede de justiça. Que nesse mundo, meu irmão, a conta não fecha. Meu irmão e minha irmã, se você está esperando que a justiça seja feita aqui na terra, e mais, pelos homens, é melhor botar os olhos em Jesus. Inclusive Deus disse, deixe comigo a vingança, eu retribuirei. No sentido de que é Deus quem sabe fazer justiça, e a justiça quem vai fazer é Ele. Não estou dizendo que ninguém deixe de procurar os seus direitos, mas é que quando a gente está com os olhos no reino de Deus, até essa busca pelos nossos direitos, às vezes a gente... O que é isso diante de Deus? É nada. Eu já vi tantas histórias de irmãos que teriam direito de, sabe, de mover ação, de fazer um mal a outra pessoa, mas ali ela age de perdão com uma pessoa que não merece, e lá na frente, Deus revela o porquê aquela pessoa acaba se convertendo, tem uma oportunidade de testemunhar. É como Davi, né? Que estava sendo perseguido por Saul, e por 2 vezes Deus deu a oportunidade, se Davi quisesse, ter inclusive matado Saul, mas Davi usou de misericórdia, né? E feliz também os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Deus é perfeito, então, ao a gente olhar para o evangelho e ter a perspectiva do reino de Deus, nós seremos felizes, bem-aventurados, ao marchar, né, nessa bem-aventurança que é seguir a missão de Jesus. E o que é o evangelho, para a gente concluir? O que é esse evangelho que Paulo diz que não se envergonha, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Talvez aqui em 4 pontos, porque a igreja tem que estar pronta. O apóstolo Pedro diz que a gente deve estar pronto para dar razão da esperança que há em nós, né? Então nós devemos saber explicar. Nós devemos viver, olha só, vou dar uma outra perspectiva, que missões você faz, primeiro sendo filho de Deus, e depois falando a mensagem de Jesus, o evangelho. No sentido de que você pode até ensinar uma coisa que você sabe, mas reproduzir, multiplicar, você só reproduz aquilo que você é. Eu posso ensinar, pastor, eu estou aqui pregando. Mas fazer discípulo, a gente só faz se a gente é discípulo, se a gente vive isso. Então, algumas pessoas ficam nessa dicotomia, nessa briga. Ah, será que eu devo testemunhar só com o meu bom testemunho, ou eu devo falar? É as duas coisas. As duas coisas. Porque a Bíblia diz que a gente deve falar a tempo e fora de tempo. Mas a Bíblia também diz que a gente não sabe se o que vai ganhar. E aí, inclusive a Bíblia fala, no caso de marido e mulher, né? Olha só, de marido e mulher, que a gente pode ganhar alguém para Jesus sem palavras pelo bom testemunho. Então a gente tem que agir com as duas coisas, tá? Mas na hora de falar, o que a gente tem? A gente tem que estar pronto, meu irmão. E aí, irmão Tontonho, o apóstolo Pedro diz que há tempo e há fora de tempo. Então, às vezes, naquela situação inusitada,
aquela conversa surge. E aí você tem a oportunidade, ou pelo amor, ou pela dor, de começar aquela conversa. Rapaz, aconteceu uma coisa maravilhosa, né? Deus é bom, é verdade. Deus é bom e ama a mim, a você, ama cada um de nós, individualmente. A gente não consegue explicar esse amor de Deus. Aí você já joga o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma, é tão bom, que não é só isso que Ele fez, que a gente está vendo, não é só esse pôr do sol bonito, não. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não só nos deu vida, deu, como os antigos diziam, que Deus é como uma espécie de relojoeiro, né? Que deu partida, deu corda no relógio e deixou um mundo rodando. Não. Deus cuida de cada um de nós, e tal forma que Ele deu o seu Filho, um único Filho, o Filho unigênito, o único que tem a genética do Pai, o gene unigênito. Para perceber isso, é o único realmente que tem a natureza do Pai, é Jesus. Deu o Filho dele para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou às vezes você começa o assunto pela dor, porque aconteceu uma coisa de ruim, ou alguém está criticando um político. Quem essa semana ouviu alguém criticar político aí? Eu escutei mais 50 vezes. Né? Tem que estar agora em campanha, então só o que está vendo é alguém falando mal de outra pessoa, né? Se as campanhas fossem só de falar de proposta, era bom, né, irmão Sullivan? Mas não é só brigaiada, né? Tem que fazer campanha do jeito bom, do jeito bonito, né? Mas enfim, tem gente falando mal dos outros, né? Porque é bandidagem para lá, olha aí. E você sabia que, meu irmão, é todo mundo pecador. A gente é tão pecador quanto esse cabra safado, pronto. Você sabia que eu sou tão ruim quanto esse cabra? Mas Jesus um dia me transformou. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém. E a solução para o pecado é Jesus. E aí você entra com o Romanos 5,8, que a gente já disse aqui, que Deus prova o amor dele para conosco, porque Jesus morreu. Então você fala do amor de Deus, você fala de um Deus puro e santo, você fala que todo homem é pecador, ninguém se achega a Deus, ninguém é bom para se achegar a Deus. Mas como é que a gente chega a Deus? Pelos méritos de Jesus. Nós somos pecadores, mas Jesus veio para nos dar vida, para nos salvar. Amém? E aí você pergunta para a pessoa, e eu pergunto, que talvez esteja alguém aqui escutando, você já abriu a porta da sua vida para Jesus entrar? Porque Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim, diante dessa geração perversa e adúltera, eu também me envergonharei dele quando eu vier na glória de Deus com os seus santos anjos. Mas aquele que testemunhar de mim, diante dessa geração incrédula, perversa, quando eu vier na glória de Deus com os santos anjos, eu também o testemunharei dele para meu Pai. Você quer que Jesus testemunhe de você para o Pai dele? Eu quero. A Bíblia diz que aquele que crê no seu coração e confessar com a boca, crê no seu coração e confessar com a boca, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando eu estou nos evangelismos aí, irmão, eu costumo dizer o seguinte, olha, não é a porta de igreja que vai salvar, não. Não é a batista, não é a assembleia, não é a católica, não é nenhuma. É Jesus. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se ele quiser vir para cá, vai ser bem discipulado, né, pastor? Amém. Ele vai ser abençoado duplamente, né? Porque vai nascer na fé e como bebê recém-nascido vai ser bem cuidado, né? Mas é Jesus. É Jesus. E eu falo, todo que ele invocar o nome do Senhor será salvo. E precisa do quê? Crer com o coração e confessar com a boca. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso é o quê? Romanos 10, de 9 a 13. E você pode falar de Apocalipse 3,20 para aquela pessoa também, que diz que Jesus está à porta e bate. Aquele que ouvir, mas não apenas ouvir, Jesus diz, aquele que ouvir e abrir a porta. É uma promessa apocalíptica para uma das 7 igrejas, que está lá em Apocalipse. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Amém. Você quer promessa mais maravilhosa que essa? E eu não vou restringir a interpretação desse texto, eu acho que é um convite mesmo, que há quem diga que não, essa é uma palavra aplicada para a igreja, e é verdade, mas eu não vou restringir. Jesus em nenhum momento disse que esse convite não é para Jesus estar à porta, irmão. E bate.
né? A gente viu vários momentos aqui que Deus Ele derramou a sua graça. Jesus já veio para salvar o homem pecador. E amém? Amém. Que a gente possa viver as bem-aventuranças. Ser bem-aventurado, pobre em espírito, porque percebemos que dependemos de Deus. E somos tão necessitados de Deus como qualquer um dos mais pobres. Ser bem-aventurado porque a gente chora, porque nós choramos pela situação espiritual dos perdidos. Ser bem-aventurado por ser humilde, porque nós não queremos glória para nós. Queremos diminuir, a glória é toda de Deus. Temos que ser humildes. Bem-aventurados ao fazer missões, porque temos sede de justiça. A gente não se conforma com esse mundo. Deus disse, não se conformeis, mas transformem esse mundo pela renovação da vossa mente. A gente não vai se conformar com a injustiça desse mundo. Não só com a injustiça que a gente sofre, mas com a injustiça que os outros sofrem. Ser bem-aventurado, verso 7, né? Por sermos misericordiosos, porque Deus foi tão misericordioso em me perdoar, que não há perdão que eu possa dar que chegue na medida do que Deus deu para a gente. Próximo versículo. Bem-aventurado por ser puros de coração, porque percebemos que Deus é santo, o homem é pecador, e devemos se aproximar deles purificados por Jesus. Bem-aventurado ao fazer missão por sermos pacificadores, porque Deus fez paz com o homem através de Cristo Jesus. E ao fazer a paz com Cristo Jesus, Ele deu o ministério da reconciliação. E a Bíblia diz que eu e você temos esse ministério da reconciliação para levar a paz de Deus com todos os homens através de Jesus Cristo. E bem-aventurados por sermos perseguidos, por causa da justiça e por causa de seguir Jesus. Porque Deus falou que aí vai ser grande a nossa recompensa. A perseguição, para a gente concluir, é um termômetro. Quanto mais você é perseguido do seu ambiente de trabalho, talvez numa campanha política, talvez na sua escola, quanto mais você for perseguido por conta do nome de Jesus, isso é um bom termômetro. Você está fazendo o trabalho correto. Porque Jesus falou que a gente seria perseguido ao seguirmos Jesus. A gente ia ser insultado, perseguido e caluniado por conta de Jesus. O mundo não ama a Deus, por isso ele não pode amar os filhos de Deus. Então, por último é isso. Por que ser feliz ao ser perseguido? Porque é um termômetro para entendermos que estamos fazendo o papel de Deus. E o papel que Deus quer que a gente faça. E eu queria te convidar, que você pudesse ficar em pé para a gente fazer uma oração, para terminarmos essa palavra, que fala de missão, mas fala de missão numa perspectiva de como a gente deve viver diante da palavra de Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor age com misericórdia. O Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor fez a reconciliação do Senhor conosco. E essa reconciliação, pelo sangue de Jesus, nós temos paz com Deus. E não há nada, meu Pai, que possa nos afastar do Teu amor que está em Jesus Cristo. Nós queremos viver esse amor, nós queremos viver o Teu reino, meu Pai. Queremos viver as Tuas bem-aventuranças. Porque o Senhor é bom, o Senhor tem um bom propósito, e o Senhor tem boas obras para nós praticarmos. E nós sabemos que enquanto igreja, se a gente fizer a Tua vontade, a gente vai desfrutar da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós vamos ver salvação, nós vamos ver discípulos sendo multiplicados, nós vamos ver pessoas se arrependendo, meu Pai, nós vamos ver glória sendo dada ao Teu nome. Nós vamos ver aqui grandes obras, nós vamos ver e viver as bem-aventuranças, a extrema felicidade, que é estar cumprindo a Tua vontade e vivendo o Teu reino. É assim que nós oramos, assim que nós Te agradecemos, nos nomes santos de Jesus, e eu quero Te pedir, meu Pai, que se alguém aqui entre nós, que ainda não se arrependeu diante de Ti, ainda não reconheceu ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, talvez creia que Jesus é o Filho de Deus,
mas ainda não entregou a vida a Ele. Senhor, eu quero que o Senhor toque esse coração para que hoje haja arrependimento e salvação. Enquanto a tua igreja ora, que o Senhor possa estar agindo com o teu Espírito Santo. Eu queria perguntar se há hoje aqui alguém que ainda não entregou a vida a Cristo, que quer entregar a vida a Cristo. Queria dar essa oportunidade. Hoje é um culto de missões. Eu não queria perder a oportunidade. Se você recebeu o evangelho da salvação, se você creu em Jesus, quer tê-lo como Senhor da sua vida e tendo Ele como Senhor, Ele vai ser o seu Salvador. Se há alguém hoje aqui que quer confessar a Jesus diante dos homens, para que Jesus o confesse diante do Pai, erga uma das suas mãos. Eu quero orar por você. A sua salvação é entre você e Deus, mas nós queremos te ajudar, orar por você e agradecer e louvar a Deus pela salvação. Há alguém, algum visitante, ou alguém que já recebeu a Cristo, mas está afastado, ou nunca fez uma oração como essa, pode levantar a mão que a gente vai orar por você também. Nós queremos consagrar e louvar a Deus pela sua vida e pela sua salvação. Não há ninguém? Nós vamos orar. Ainda assim, porque tem pessoas que assistem esse culto. Quero louvar a Deus, que a palavra de Deus não volta vazia. Senhor Deus, graças damos a Ti, meu Pai, porque a Tua palavra ela não volta vazia. E aonde o Teu evangelho for pregado, meu Pai, ali a boa semente foi pregada. Senhor, que a boa semente encontra o solo fértil. Solo fértil para frutificar, fruto do arrependimento, fruto de salvação, fruto de vida eterna. Se tiver alguém assistindo por essa transmissão, eu não posso ver, essa igreja que localmente não pode ver, mas o Senhor está vendo os corações. Que o Senhor os receba, que o Senhor os purifique, os regenere, faça nova criatura, que a gente tenha notícias de pessoas se convertendo através do evangelho pregado aqui nessa igreja, semanalmente, várias e várias vezes. A gente tenha notícias de pessoas que estão se convertendo nesse bairro, nessa cidade, ou talvez através do culto online. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor Jesus. Nós queremos ser filhos Teus, servos Teus, humildes, dependentes do Senhor, que vivem as bem-aventuranças do reino de Deus. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.